Amém, amados? Glória a Deus. Jonas, capítulo 1. Se a gente for descobrir Jonas aqui, a gente vai ler muita coisa. Eu quero apenas uns versículos para nós. Jonas capítulo 1, versículo 1 está registrado assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarso, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarso, pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarso, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros, e clamavam um ao seu Deus, e lançaram do mar as fazendas que estavam no navio para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu nos lugares do porão e se deitou, e dormia em sono profundo. Tem história? Só esse pouquinho por enquanto. Ó Deus, muito mais do que aquilo, Pai, que eu possa falar ou profetizar neste momento, Pai. Como precisamos nos alimentar, Pai. Assim como nós, Pai, almoçamos, creio eu, bem hoje, Pai, estamos aqui abastecidos, Pai amado, mas, Pai, carentes do Evangelho, da palavra, do alimento do Senhor. E através dos Espíritos Santos, Deus, abre o entendimento das nossas vidas, Pai, para que possamos aprender, Pai, e nos alimentar do Senhor, Pai, neste momento. Assim, Pai, coloca nossas vidas diante do Senhor, Pai, para que o Espírito Santo, Senhor, tenha liberdade de nos instruir, de nos ensinar, de nos abrir o entendimento pelo teu grande poder, no nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, oro, louvo e agradeço ao Senhor, desde já sabendo que o Senhor falará conosco, Pai. Louvo ao Senhor por essas vidas que o Senhor nos deu hoje, Pai, para estar aprendendo do Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amado? Glória a Deus. Se nós começarmos a entender aqui, vamos começar a história de Jonas, é tão simples, né? Jonas, né, um profeta do Senhor, e a gente vai lendo assim, vai abrindo a mente da gente. O Senhor chamou ele porque ali ele era um profeta daquela época, falou: olha, vai lá e tem um povo ali assim, e aquele povo é muito rebelde, vai lá e briga com eles, prega contra eles, fala, porque a maldade deles chegou diante de mim, e estou a ponto de destruir eles. Então vai lá e fala com eles, prega o Evangelho para eles, fala de mim para eles. E Jonas, ele fala assim, que Jonas conhecia Nínive, sabia como era a cidade. Ele falou: que moleque todo doido, se eu for lá e falar de Deus, eles me matam. Ele falou: não vou não, e vazou fora. A história de Jonas é muito conhecida, que ele foi para esse barco, né, pagou a passagem direitinho, ali lá ia para Tarso, e de repente o Senhor mandou que uma tempestade balançasse aquele barco de todas as formas, e não deixasse ninguém quieto, e todo mundo via que ia morrer. E a última frase, que eu li aqui, que o Senhor abriu entendimento, que Jonas estava no fundo do barco, né? E ele dormia um sono profundo. Começa a entender aqui, amado. Vamos imaginar agora que é um barco, né? Um navio ali, nas águas, né? A gente que conhece um pouco de água aí, pelo menos na televisão, na internet, a gente sabe, um barco ali, ó, quase partindo ao meio, como diz as Escrituras Sagradas. Como é que a pessoa consegue dormir lá dentro? Tem jeito? Todo mundo vai morrer? Mas a Bíblia fala que Jonas estava dormindo. E eu falei: peraí, não tem lógica. A Bíblia escreve umas coisas, mas que dá um nó na cabeça da gente. Não tem jeito. Da mesma forma, quando o barco com Jesus, com os apóstolos ali, o barco, né, aquela tempestade doida, jogando todo mundo para fora, e abre Jesus dormindo. Será que Jesus estava dormindo mesmo? A Bíblia fala que estava, então tem que crer que estava dormindo, né? Mas ele ficou doido. Será que os discípulos ali foram lá e balançaram ele? Jesus, acorda aí, nós vamos morrer todo mundo. Será que era aquele brado deles acordar era mais forte do
ventos ali? Eu fico olhando assim. Mas isso é para nosso entendimento hoje. Para nós entendermos que Deus nos traz o que é domingo. E aqui eu comecei dizendo assim, que o Senhor chamou um homem e ainda falou, olha, Jonas, de fulano de tal, da família de tal. Então Deus, quando nos chama, Deus quando nos traz algo, uma certeza absoluta, Ele sabe quem Ele está chamando. Quando Ele me chamou, amado, não foi simplesmente eu fui lá porque não, Ele me chamou, por isso eu estou aqui. Então quando Ele chama, é algo específico para a nossa vida. Aí a gente começa a olhar aqui, quando Ele chamou, porque às vezes a gente acha que Deus nos chamou, glória a Deus, aleluia, eu vou para a igreja agora, a minha vida agora vai ser um mar de rosa. A história de Jonas é muito difícil, mas se você entender, eu gosto sempre de contar a história, mas dos pregadores vão dizer assim, eu mesmo, quando tive chamado para ser um pastor, para pregar o evangelho, a primeira coisa que aconteceu comigo, eu não sei como, eu fui parar lá no Santana do Pirapamba, eu fiquei 3 dias no meio do mato, mas ele me pediu para ir lá, e nós éramos 7 pastores que iam para lá, pregar o evangelho lá, dos 7 pastores, na época eu não era pastor ainda, cheguei lá, passei 3 dias no meio do mato mesmo, mano, no meio do mato, lá da Piqui demais, da conta que tem lá, meu Deus do céu, diz que lá, mas foi lá que Deus me chamou para o ministério, então foi lá que Deus falou comigo, foi lá que Deus me deu esse privilégio que eu tenho hoje de falar que Jesus Cristo é o Senhor. Então, amado, muitas das vezes, quando é um chamado nosso, não vem uma coisa assim, glória a Deus, eu estou na igreja, aceitei Jesus, levantei a mão, agora não vou ter luta mais, não vou ter problema mais. Seria muito fácil assim, mas não é assim não. Sempre vamos ter luta. Uma coisa, mano, quando há uma luta, é uma batalha, porque temos certeza, porque o Senhor prometeu, eu vou sair vitorioso. Em qualquer luta que eu entro nela, eu já perdi algumas batalhas, não vou dizer que eu vou perder não, mas na luta em si, eu vou vencer em nome do Senhor Jesus Cristo, porque há uma promessa de vitória na minha vida. Então nós temos que crer nisso, então nós vamos lutar, amado. A nossa luta, mas sabendo que se eu lutar, eu vou ter vitória. Tem muita gente que quer vitória, mas não luta, mano. Senta e fica esperando, e não é assim. Então tem um chamado, mano. E quando temos um chamado para ir a algum lugar, muitos de nós, mano, fugimos da responsabilidade. Um chamado. E eu disse algo, eu falei, Senhor, eu não tenho esse versículo, mas uma coisa muito séria. Não deixe para fazer amanhã o que você possa fazer hoje. O meu alvo é a alma salva, é pregar o evangelho de vidas salvas. Eu sei que o mundo não vai melhorar, eu prego isso desde quando me deu o evangelho. Ninguém nunca vai ver um ano melhor do que o outro. Um dia sempre vai ser, esse hoje é melhor do que o de amanhã, que amanhã vai ser pior do que aqui. A única certeza que eu tenho amanhã, que eu estou com Jesus Cristo, eu vou para a glória. Nós estamos vivendo um mundo, né, de política aí, de eleição. Gente, é triste. É triste ver os políticos. Geralmente a gente passa lá, a gente vive aqui, tem que viver assim. Eu vejo como que são. Como é que eu vou falar um palavrão para xingar eles? Como que mente daquele jeito, a cara larga daquele jeito, promete um monte de coisa daquele jeito? Tudo ganha dinheiro assim, absurdado. E fala coisa assim, se eu ganhar, vou fazer, mas está lá, nunca fez nada e vai fazer uma promessa que eles fazem que não pode cumprir, não tem jeito, não vai melhorar. Sabe por que eu tenho certeza que não vai melhorar? Porque Jesus vai buscar a igreja. Jesus vai buscar a igreja. A única certeza que eu tenho é isso, que Jesus vai buscar a igreja. Mas enquanto a igreja não é arrancada aqui, enquanto estamos aqui, a primeira coisa, aquilo que Deus colocou nas minhas mãos, na minha vida, eu tenho que fazer. Não deixe para fazer amanhã o que você pode fazer hoje. Não deixe a oração que você tem que fazer hoje para orar amanhã. Quantas vezes eu falo, não, eu vou orar hoje, não, eu estou cansado, não vou orar hoje, não. Amanhã eu oro, se der tempo amanhã eu oro. Amado, eu tenho um chamado na vida, você tem um chamado, se você crê nisso, ora hoje. Eu sempre falo assim, eu não quero, preste atenção, que é uma coisa muito séria que temos que aprender
entender isso, para a pessoa não tomar isso como se eu estivesse falando algo errado, entendeu? Eu não quero orar por você, porque eu não quero que você precise de oração, que quando nós precisamos de oração, porque nós estamos em luta, e eu não queria que você tivesse em luta. Eu não quero que vocês orem para mim, não é porque eu não preciso de oração não, você não, porque eu não quero passar luta, mas nesse momento a hora por mim que está difícil, não é fácil. Sexta-feira eu não tenho quando de orar. Ontem eu não passei muito bem, hoje graças a Deus não tem nada não, mas de vez em quando a tosse vem, eu sou carente dessas orações, ajuda o pastor aí, não é brincadeira não, de vez em quando eu entro no estreito de Deus aí, não é brincadeira não, a gente sempre dá desculpa para o tempo, e não cumpre com aquilo que é nossa responsabilidade, e está aqui, mas que muitos não tem um chamado, é primeiro, desvia do caminho de Deus. Desvia daquilo que nós temos que fazer, está nas minhas mãos. Por exemplo, Deus, às vezes Deus me deu uma vida para ser salva, então eu sou aquela pessoa que vou levar o evangelho para ela, pregar o evangelho para ela, mas eu não vou. Aí Deus vai levantar o meu lugar. Sabe como é que é fácil a gente pregar assim? É muito fácil. Vai não, mano. Se Deus me deu e eu não for lá, mano, aquela pessoa pode, o sangue dela pode ser minha responsabilidade. Que cada um tem seu ministério, sua vida. Não pensa que você não tem ministério, você tem seu ministério. Todos nós temos um ministério aqui na terra, para aquele que quer ser salvo. Só não tem ministério quem não quer ir para o céu, ou quem não vai para o céu. É escolha pessoal de cada um. Que ir para o céu, mano, é opção, é escolha. A gente fala muito uma coisa assim, mas Deus é misericordioso, Ele vai ter misericórdia. E eu tenho que aprender isso, mas que nós líderes não gostamos de ensinar dessa forma, mas na verdade, Deus não tem misericórdia mais. A misericórdia acabou na cruz. A coisa mais linda que o Jesus Cristo disse para nós, que nosso irmão, nosso Pai, nosso Salvador disse para nós, na cruz, com os braços abertos, porque estava pregado, foi forçado a fazer daquela forma, sofrendo ali toda agressão, e Ele decidiu no corpo dele tomar tudo de ruim da minha vida, e depois que tinha feito tudo que tinha que fazer, ele olhou para o Pai e falou: Pai, a obra que o Senhor me entregou para fazer está pronta, terminei, está consumado. Aquele que quer ser salvo, Pai, nós estamos salvando ele agora, porque foi naquele momento. A misericórdia estava lá na cruz e nós precisamos. E Ele deixou escrito apenas assim: aquele que confessar a meu nome, me confessar como Senhor e como Salvador, vai desfrutar das maravilhas do céu. E é uma escolha, amado, que nós temos que aprender de confessar Jesus como Senhor e como Salvador. Hoje todo mundo quer Jesus como Senhor, como Salvador. Como Senhor ninguém quer Ele. Porque todo mundo quer ser salvo, ninguém quer ir para o inferno, mano. Porque se não for ser salvo, não tem o terceiro caminho, não. Se não vai ser salvo, mano, infelizmente, a gente não pode nem falar. Mas vai para o inferno. Quem não vai para o céu? Ah, não sei. Aí eu não vou para o céu, então para onde que eu vou? Será que tem outro caminho? Às vezes a gente tem medo de falar a verdade, mano. Não! Só tem dois caminhos. Então, eu não tenho dúvida. Então, para Ele, eu confessei Ele. E nós precisamos confessar Ele como Senhor. O que quer dizer que eu confessei Ele como Senhor? Ele é meu dono. E Ele, como meu dono, mano, eu simplesmente obedeço a Ele. E obedecer Ele é obedecer os Escritos Santos. Se eu não obedeço, eu procuro desculpa para os Escritos Santos. Mas tem coisa na Bíblia, né, pastor? Amado, os Escritos Santos abrem o entendimento que eles encontra a resposta para tudo. Não procure descobrir o que está escrito, procure alimentar o que está escrito, só isso. E Ele vai abrir o entendimento para que nós podemos entender as coisas. Por isso Ele tem levantado pregadores para nos instruir, muitas vezes daquilo que Ele fala com nós e nós não queremos entender. Tem umas pessoas, eu entendo bem o que está escrito na Bíblia, não preciso ir nem na igreja. Entende tanta Bíblia que acha que não precisa ir na igreja. E a Bíblia fala o quê? Não faça como o costume de muitos, deixe de congregar, não pare de congregar, senão dá problema. Mas tem pessoas que acham que não precisa congregar, não, glória a Deus.
Mas Deus, naquele dia Deus vai ter misericórdia da minha vida. Ah, Deus não vai deixar. Coitado do meu irmão, é gente boa demais da conta. Também ele não teve tempo de ir na igreja, estava muito ocupado, de ir no cadeiro para baixo para cima, trabalhando, cuidando da família, não teve nem tempo de ir na igreja, cara. Mas Deus vai ter misericórdia, vai salvar a vida dele. A gente tem que ser sincero, não vai me ver não. A gente tem que ser sincero com nós mesmos. Nós temos que lutar agora. Então aquilo que Deus me deu para fazer, faça hoje, não deixe para fazer amanhã. Porque João estava aqui e para nós, o que foi a última coisa que eu li aqui, que está registrado aqui? Jonas estava dormindo. Preste atenção nisso, é uma coisa muito séria. Pastor, você não sabe nem a luta. Você está vendo a luta de Jonas aqui para nós entendermos? Às vezes você está dormindo, está lá no porão dormindo, Deus está dando tanta coisa. Ah, mas é meu filho, é meu irmão, ah, meu pai, coitado do meu pai, já está velho. Tem velho que está sofrendo, tá coisa, e tem coitado, velho. Glória a Deus que ficou velho. Se não quisesse ficar velho, era só ter morrido novo, porque ele ficava velho, não dava problema nenhum. Mas se ficou velho, é glorifica a Deus. E se está pagando, mas ninguém vai daqui devendo alguma coisa não. Se plantar, vai colher. Temos que aprender isso. E se você está colhendo alguma coisa, colhe com amor e fala, a partir de agora, vou plantar coisas boas, porque só vou colher coisas boas. E nós estamos aqui, porque junto, quando nós nos unimos, ajudamos uns aos outros. Como eu sou carente da sua oração para continuar essa caminhada. Você acha que se você não interceder pela minha vida, não falar, que às vezes a intercessão não é aquela que a gente dobra o joelho, né? Aquele monte que é maior, que grita, não, intercessão, que às vezes você está lá, você sabe que eu sou um líder, sou um pastor, para a misericórdia do Senhor, você fala assim, oh Deus, siga o pastor lá nas suas orações, ajuda ele lá. É essa oração que às vezes me vale. Quando eu chego ali, que eu oro, né, pela pessoa e ver a vitória acontecer, com pessoas que a gente, estão tantas vidas, né? Nós, já fala que nós somos uma igreja da internet, quantas vidas nós temos ali no nosso canal sendo abençoada, contando vitória, bem dizendo aquilo que manda mensagem para mim, eu tenho orado e tenho visto, né, recebido a resposta de oração. É muito fácil agora, né, mano? Nós vamos terminar a oração agora. Glória a Deus, aleluia, mano. Eu preguei, Deus me usou poderosamente. Agora é com Deus. Agora é Ele que vai fazer para você. Se Ele quiser, beleza. Se Ele não quiser, não posso fazer nada, é Ele. Fácil falar assim, né, mano? Mas quem pregou? Foi Deus que pregou? Foi eu que preguei. Então a responsabilidade é de quem? Minha. Eu falei dele, mas a responsabilidade é minha. Nós às vezes não temos essa responsabilidade, não queremos assumir a responsabilidade. Sou eu que vou orar por você em nome do Senhor Jesus Cristo. É um compromisso e eu tenho certeza, eu creio que quando eu clamar aos céus a seu respeito, algo novo vai acontecer nessa vida, porque eu creio que eu tenho crédito diante de Deus. Amém? Se você está dormindo, preste atenção. Não estou falando que está, mas mostrando aqui, ó, João estava dormindo. Eu gosto de passar as passagens e olhar assim, não tem lógica ele estava dormindo naquele momento. Mas está escrito na Bíblia. E às vezes, mano, vem abrir nosso inimigo, às vezes estamos dormindo. São pessoas lá fora, precisando de ouvir aquela palavra que a gente fala assim, né? Mas às vezes, mano, a gente fala que a gente tem. Se você tem só isso, você fala isso, mas se Deus já te deu mais, fala mais algumas palavras. Mas fala enquanto é tempo. Se você deixar para falar para amanhã e não der tempo, ah, mas se eu falar para o meu irmão, ele vai quebrar o pau comigo, ele vai brigar comigo. Nínive estava assim, Jonas fugiu por causa disso. Se eu for lá em Nínive, estou frio, eles vão me matar lá. Eles não acreditam nisso não. Mas Deus falou, você vai lá falar. É uma responsabilidade dele. Está entendendo? A responsabilidade é sua. Assume ela, Deus. Vai ser luta, Senhor. Vou entrar no ninho de cobra, no ninho de serpente. Mas se eu entrar, você está comigo. Você está entendendo? Glória a Deus. Vou entrar lá, mas
Pastor, mas se eu entrar em a cobra me picar, Deus está contigo, amado. Você não vai ficar com a semente que não tem, creia nisso. Ah, mas se eu orar e se eu morrer? Amado, você já morreu, você não morre mais. Mas se deixar de existir aqui, você vai existir na glória. Mas você vai cumprir a palavra de Deus. Deus tem mais prazer naquele que faz um muro torto e cai, porque fez errado, mas lutou para fazer um muro, do que aquele que faz, não sei fazer e não faça. Então, se você não sabe fazer, faça. Lute para fazer certo. Ainda que mas lute para fazer certo. Não queira descansar. Não queira dormir. Não queira entrar na mordomia. Não queira entrar na área de descanso. Nós não estamos aqui para descansar. O nosso descanso é no Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu quero abençoar a sua vida de uma maneira sobrenatural, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, glória a Deus, de Jesus. Pelas nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos voltar para casa, abençoado, agraciado pelo teu poder, fique em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero abençoar a sua vida, a sua semana, a sua necessidade. Eu vou abençoar a sua semana, porque nós temos culto agora só domingo que vem. E o culto domingo que vem, se o Senhor me der aqui, vai ser melhor do que o de hoje, que mais perto do Senhor Jesus Cristo. Glória a teu nome. Quero colocar, meu Deus, as nossas vidas diante do Senhor. Eu abençoo essa família pentecostal, Senhor, com uma semana de bênção, uma semana de vitória e uma semana de conquista, Pai, nos pertencendo a semana, Pai. Domingo estaremos aqui levantando um clamor especial ao Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. E sexta-feira, Pai querido, Pai santo, estarei dobrando meu joelho, Pai, e clamando ao Senhor por cada vida que o Senhor colocar, Pai amado, no meu ministério, dando glórias ao nome do Senhor. Eu abençoo essa família de uma maneira sobrenatural, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus, com o amor de Deus Pai, com a graça de Deus Filho, e a comunhão consolador do Senhor Espírito Santo, resplandece a glória de Deus sobre as nossas vidas, não só agora, mas para todos sempre, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus, dá uma salva de palmas bonita para vocês.